dia, meus amores. Hoje, dia 11 de maio, iniciamos mais uma semaninha, tá? De atividades por vídeos. E hoje nós teremos aula de português. Depois de uma semana, depois de uma semana muito pesada que tivemos, né? Depois de uma semana, né, de muitos assuntos, em alguns livros nós concluímos a primeira unidade, graças a Deus. Nós iremos dar início em alguns livros à segunda unidade. E hoje nós iniciamos com o livro de português, dando início na segunda unidade. Antes de iniciarmos a nossa aula de português, eu queria que a gente parasse um pouquinho e fizéssemos uma oração, né? Primeiro, agradecendo a Deus por tudo, né? Por termos saúde, por estarmos vivos, por ter o nosso alimento em nossa mesa, com tantas dificuldades, mas ainda termos aula, ainda estar estudando, ainda estarmos exercitando a mente, né? Vamos pedir a Deus também por dias melhores, né? Para que tudo isso passe. Pedir a Ele muita saúde para todas as pessoas que estão passando por esse problema, por essa situação complicada. Pedir também pelos profissionais da saúde que no momento estão ali, né, lutando para tentar, né, amenizar um pouco a questão desse vírus, né, Vamos simplesmente agradecer, fazer as orações com toda a força do nosso coração, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu ouvi um amém no 5º ano. Bom, vamos lá. Vamos iniciar as nossas aulinhas, tá bom? Aulinha de português. Hoje, no livro de português, na página 40, tá? Página 40, livro de português. Em que nós iremos trabalhar só nessa paginazinha, tá? Eu quero que a gente trabalhe um pouquinho a oralidade, né? A leitura de imagem, pra gente olhar e entender o que é que se passa aqui. É um assunto muito interessante, muito bom, né? Que a gente vai abordar o tema sociedade, tá? Página 40, abordando o tema sociedade. E aqui embaixo, trabalhando a oralidade, nós temos umas questões, do 1º ao 7º. O que é que eu vou querer que vocês façam? Que vocês peguem um caderninho de português, tá? Hoje nós iremos utilizar o livrinho de português e o caderninho na matéria de português. Quem não tiver caderno dividido por matérias não tem problema, só coloca atividades de português lá em cima, tá? Na primeira linha. Então, hoje nós iremos trabalhar a oralidade aqui dessa imagem e responder as perguntas. Mas essas perguntas eu preciso que vocês façam no caderno. Por quê? Porque eu quero que vocês trabalhem um pouquinho a caligrafia, tá? Anotem no caderno essas perguntas e respondam, tá bom? E eu preciso também que vocês trabalhem a oralidade, tá bom? Trabalhem a mente, o pensamento, botar a cabeça um pouquinho para pensar. Começando com a primeira pergunta. O que você entende por sociedade? Olha aí que pergunta interessante, né? Eu estou indagando vocês, eu estou perguntando o que você entende por sociedade? Você, aluno do 5º ano da Escola Estrelas da Manhã, o que é que entende por sociedade? Quando fala em sociedade, qual é a primeira coisa que você imagina? Eu, particularmente, imagino pessoas. Quando falo em sociedade, eu imagino um grupo de pessoas. Mas o que é que esse grupo de pessoas está fazendo? Eu imagino um grupo de pessoas que trabalha, que estuda, que vive em sociedade, tá? Que vive em conjunto, ok? Que divide tempo para estudo, para trabalho, para os filhos. Então, para mim, a sociedade se abrange nisso. Mas para você, o que é que a sociedade se abrange? Coloquem aí a respostinha, tá? Segundo, que relação você estabelece entre a imagem e o conceito de sociedade? Olha aí. Olhando para a imagem, levando de acordo com a imagem, o que é que a sociedade em si quer dizer na imagem? Para vocês, o que é que quer dizer essa imagem relacionando a palavra sociedade, né? Eu vejo aqui pessoas trabalhando em conjunto.
em conjunto, pessoas que estão se ajudando, pessoas que estão uma pela outra, pelo menos eu, né? Porque são tudo respostas pessoais, então preciso que vocês coloquem a resposta do que vocês acham, tá bom? Terceiro, o que caracteriza a vida em sociedade? Olha aí. O que é que caracteriza? Quais são as características, né, de uma vida em sociedade? O que a gente tem que fazer? O que é preciso para ter uma vida em sociedade? Eu acho que amar o próximo, né? Respeitar o próximo, né? Isso é saber tratar as pessoas bem, né? Porque se a gente não tratar a pessoa bem, as pessoas bem, não tem como viver em sociedade. Por quê? Porque quando a gente parte para uma sociedade, minha gente, a gente encontra pessoas de várias formas, de vários jeitos. Então, a gente precisa tentar se adaptar à sociedade, se adaptar com uma forma de pensar diferente, né? Com uma forma de tratar. A gente tem que saber tratar as pessoas. Ó, que a Carol é de um jeito, ela pensa dessa forma, mas eu penso de outro jeito, eu penso dessa forma. Mas mesmo assim, aí, os dois pensamentos diferentes têm que ser respeitados, tá? Pra gente viver em sociedade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar e tolerar a opinião das pessoas, a forma, o jeito de vida da pessoa que a pessoa buscou e escolheu viver. Quarto, em sua opinião, a sociedade que você vive é inclusiva ou exclusiva? Antes de responder essa pergunta do quarto, nós precisamos primeiro saber o que é inclusiva e o que é exclusiva, né? Olha aí a importância de estudar o vocabulário, olha aí a importância da gente entender as palavras, olha aí a importância de estudar o dicionário, certo? Então, o que seria uma sociedade inclusiva? Você está dizendo tudo, gente. Uma sociedade que inclui, né? Uma sociedade que é participativa, que faz com que os outros também sejam participativos. E o que seria uma sociedade exclusiva? Também já está dizendo tudo, né? É uma sociedade que exclui, né? Isso que não faz com que as coisas fiquem mais acessíveis ao outro, entendeu? Então, para você, a sociedade que você vive hoje, ela é inclusiva ou exclusiva? Ela inclui ou ela exclui as pessoas? É uma opinião de vocês. Quinto, como você percebe a sociedade em relação ao indivíduo? Olha aí que interessante. Como você, eu aluno do quinto ano, percebo a sociedade em relação ao indivíduo. Como é que a sociedade, né, se comporta em relação ao indivíduo? Ela ajuda, ela inclui, ela exclui. Nós vivemos em uma sociedade que nos ajuda, nós vivemos em uma sociedade solidária, né? Vamos parar para pensar sobre isso. No sexto, você acredita que o comportamento de uma pessoa pode afetar toda a sociedade? Eu acho que sim. Eu, na minha opinião, tia Carol, acho que o comportamento de uma pessoa pode afetar sim toda a sociedade. Principalmente quando a pessoa não escolhe um caminho bom para seguir. Exemplo, quando a pessoa escolhe o mundo do crime, né? Ela com a arma, né? Vamos ter esse tipo de noção. Desculpem até a palavra forte, eu imaginar uma cena forte, né? Por vocês serem crianças. Mas infelizmente nós vivemos em um mundo, e principalmente em um país, que a criminalidade é muito grande, né? Então nós não podemos fugir dessa realidade. Tá? Então imagine um indivíduo com uma arma, né, perto de alguém ou perto de um grupo de pessoas que estão simplesmente indo para a escola ou estão simplesmente indo para um trabalho. Obviamente, a partir do momento que uma pessoa porta uma arma, ela não está com um pensamento bom, né? Ela não está com o pensamento de fazer o bem para a pessoa. Então, claro que o comportamento de uma pessoa pode sim afetar a sociedade. E isso é um exemplo, tá, gente? Tem inúmeros exemplos de comportamentos de pessoa. Eu só usei um, né? Então, dentro desse exemplo, vocês podem, né, ver muitos outros tipos de comportamento, desvios de personalidade, certo? A forma de não saber tratar uma pessoa bem, porque não tratar as pessoas bem afeta muito, né, o nosso psicológico. Então, tem inúmeros tipos de comportamento de uma pessoa só que pode afetar toda a sociedade. Sétimo, como você acha que a sociedade interfere nas escolhas de vida de alguém? Olha aí, isso a gente usa muito em relação à opinião alheia, né? E muito pela cabeça do outro, não tem uma opinião própria. Então, do primeiro ao sétimo, nós temos perguntas, nós temos questões muito interessantes, muito indagadoras, que vocês precisam perceber, precisam pensar, né? Criar seres pensantes. Então, o meu quinto ano precisa ler, precisa interpretar e responder essas questões, tá bom? É isso que eu quero que desperte em vocês. Olhem a imagem, tá bom? Percebam a imagem, vejam o que ela quer dizer, respondam as questões
no caderninho, tá bom? Da página 40. Coloquem lá no papelzinho, lá na folha. É atividade português, livro de português, página 40. Façam as questões e respondam no caderno, ok? Hoje é a nossa atividadezinha, tá bom? E na próxima aula de português nós damos continuidade no primeiro assunto de português, tá bom? É isso, por hoje é só. Tenham um bom dia, uma ótima atividade. Qualquer dúvida podem falar no grupo que eu estarei aqui para ajudar vocês, certo? Tchauzinho!